Nós temos aqui uma primeira questão, né, da Banca UniOeste de 2022, em que ela traz o seguinte: é uma questão para a gente preencher a lacuna, tá? Prestem atenção. Para o liberalismo, as políticas sociais, tracinho, né? O que era que o liberalismo considerava as políticas sociais? O Estado, ele não deve garantir políticas sociais, pois os auxílios sociais contribuem para reproduzir a miséria, desestimulam o interesse pelo trabalho e geram acomodação, o que poderia ser um risco para a sociedade de mercado. Diante do exposto, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O que é que completa aqui esse tracinho? Prestem atenção. Alternativa A. Para o liberalismo, as políticas sociais, letra A, são funcionais ao capitalismo? O liberalismo faz essa leitura, gente? Não faz, né? Pelo contrário, o liberalismo, ele naturaliza, né? Ele não faz essa compreensão, né, de que as políticas sociais, elas são funcionais ao capital, né? Mas que elas são importantes, né? Mas não tem essa compreensão crítica de como elas são funcionais e necessárias para a ordem burguesa. A letra B. Não podem as políticas sociais, né, com base no liberalismo, não podem ser avaliadas à margem dos processos econômicos e políticos. Também está errada, porque não é para o liberalismo, inclusive que é para o materialismo histórico, né, em que considera que as políticas sociais não podem ser consideradas apartadas do processo econômico e político da sociedade, né? Então, não é para o liberalismo. Ultrapassa a identidade fragmentada. Letra C. Para o liberalismo, as políticas sociais ultrapassam a imediaticidade fragmentada dos fenômenos sociais, né? Não. O liberalismo também não faz essa reflexão, né, de que as políticas sociais, elas não vão ultrapassar, né, essa imediaticidade fragmentada dos fenômenos sociais. Pelo contrário. A letra D. Para o liberalismo, as políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício? Correto, né? A ideia dos liberais é justamente essa, de naturalizar a pobreza, o desemprego, dizer que ele é necessário ao desenvolvimento, né, que ele estimula para que as pessoas busquem o bem coletivo, né, o bem comum. E aí, aqui é a letra D que está correta. Mas vamos ver o que diz a letra E. Para o liberalismo, as políticas sociais são constituídas de um processo permanentemente contraditório. Não. Aqui é a tradição marxista que faz essa leitura, né, de que elas são constituídas de um processo contraditório que atendem, por um lado, às demandas do capital e do outro, às demandas do trabalho, né? Então, aqui, para completar essa frase, a resposta correta é a letra D.
em que a compreensão do liberalismo sobre as políticas sociais é de que elas estimulam ócio e desperdício e que o sujeito ele deve procurar o trabalho como sua única fonte de recurso, né? Como o único espaço em que ele vai se dignificar, né? Enquanto sujeito. E aí, essa é a resposta, tá? Caso fique alguma dúvida, gente, vocês podem trazer comentários no nosso fórum que eu posso estar trazendo, tirando as dúvidas de vocês e a nossa equipe também, ok? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, diz o seguinte, é também da UniOeste, diz o seguinte: de acordo com os estudos de Bering e Bosquet, o período que vai do século XIX até a terceira década do século XX, né, é predominantemente marcado pelo pensamento liberal e seu principal sustentáculo, o princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. Em meio a esse sustentáculo, o liberalismo apresenta uma negação da política social, na defesa da redução da intervenção estatal, com alguns elementos essenciais. Então, considerando os estudos das autoras citadas, Bering e Bosquet, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeiro, predomínio do individualismo. Corresponde sim ao liberalismo, né? Que é o contexto que ela está falando, pensamento liberal. É verdade, né? Até porque essa é uma das principais ideias, que o individualismo, né, e que cada sujeito individualmente deve buscar o bem comum e que, a partir disso, o bem comum coletivo ele vai ser alcançado, né? Que individualmente o problema da desigualdade, da pobreza deve ser resolvida pelos próprios sujeitos que são responsáveis, né, por suas próprias vidas. E aí a ideia do liberalismo diz também o quê? O bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo, que eu acabei de dizer, né? Também está verdadeiro, né? Aqui não se pensa em direitos sociais, cidadania, né, em perspectiva de justiça social, da liberdade com né, competitividade. no bem-estar coletivo a partir da implementação de políticas universalistas. Pelo contrário, é aqui, ó, a lógica individualista. Predomínio da liberdade e competitividade. Também é uma ideia do liberalismo. Então, tá verdadeira, né? A próxima, naturalização da miséria. Isso aqui está completamente verdadeiro e articulado ao liberalismo, né? Porque eles acham que a miséria ela é natural, indissociável, né? Que ela estimula as pessoas a procurarem a melhoria das suas condições de vida e que elas vão pressionar, né,
para que se busque esse bem-estar coletivo. Então, naturaliza a miséria e transfere a responsabilidade para os sujeitos. Próxima. Manutenção de um Estado mínimo. Também é uma iniciativa do Estado liberal, né? Então, se todas as alternativas elas estão verdadeiras, qual é a resposta correta aqui que vai responder a nossa questão? É a letra A, né? Vê. Tudo verdadeiro. Certinho, gente? Vamos seguir aqui adiante para a nossa próxima questão, que é da banca IDECAM, que foi do concurso do Instituto Federal do Acre de 2024. É fresquinha, viu? Vamos lá. Ainda sobre liberalismo, tá? A débil intervenção do Estado na garantia dos direitos sociais sob o capitalismo liberal não emanou de uma natureza predefinida do Estado, mas foi criada e defendida deliberadamente pelos liberais, numa disputa política forte com os chamados reformadores sociais. Alguns elementos Essenciais do liberalismo. essenciais do liberalismo ajudam a melhor compreender a reduzida intervenção do Estado na forma de políticas sociais nesse período. Assinale a alternativa que consta um desses elementos essenciais do liberalismo. Vamos lá. Letra A. Predomínio da lei da oferta e da procura. Qual o elemento essencial do liberalismo que fala, que é articulada, que é a reduzir a intervenção do Estado nas políticas sociais? Prestem atenção, viu, gente? Para não confundir, aqui tem uma casca de banana. Essa questão aqui, ela deixa a gente bem atento, preste atenção. Predomínio da lei da oferta e da procura. Ela está articulada aqui ao liberalismo, só que não é a perspectiva do liberalismo que vai direcionar essa reduzida intervenção estatal na política social. Então, veja só, essa aqui não está correta, mas por este motivo. A letra B, predomínio da liberdade e da igualdade. Olha aqui, ó, né? Igualdade. Olha a casca da banana. Não é igualdade, né? Liberdade e competitividade. Mas é também um elemento que direciona, né, a perspectiva econômica do liberalismo. Não é a justificativa para essa coletivo. Intervenção estatal reduzida nas políticas sociais. Letra C. Naturalização da miséria. Então, o liberalismo traz essa ideia, né, de que a miséria ela é natural e que, a partir disso, o Estado ele não deve intervir através de políticas sociais nas expressões da questão social, né? Então, essa aqui está correta. Essa é a resposta que justifica aqui.
Aí vamos ver a letra D. O bem-estar coletivo maximiza o bem-estar individual. Também está vinculado ao liberalismo e suas ideias econômicas, mas não é essa a ideia que justifica a intervenção reduzida do Estado nas políticas sociais, ok? Então, a resposta correta é a letra C. Compreendido? Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é muito boa também, que é da Fundatec, Banca Fundatec, né? Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 2024, fresquinha também. Diz o seguinte: de acordo com Bering e Boschetti, elas apontam que algumas leis inglesas que se desenvolveram no período anterior à Revolução Industrial, que é 1789, como a Lei dos Pobres, por exemplo, ou a Nova Lei dos Pobres, o Estatuto dos Artesãos, Lei de Domicílio, o Estatuto dos Trabalhadores, foram consideradas sementes das políticas sociais ou protoformas das políticas sociais. Assinale a alternativa que traz uma afirmação correta sobre essas leis. Prestem atenção. Essas leis inglesas aqui, viu? Para não cair na casca de banana. Letra A. Coagiam, ou seja, obrigavam, era coercitivo, né? O trabalho sem ofertar proteção e possuía um caráter punitivo e repressivo. Tá correto, não tá? Era justamente o que essas legislações faziam, né? Que era obrigar o trabalho, colocar o trabalho como coercitivo sem garantir proteção social, né? E tinha um caráter punitivo, repressor, né? De obrigar o sujeito a trabalhar, né? Até porque reprimia a mendicância, né? Reprimia a vagabundagem, né? Entre aspas. E aí vamos aqui para as outras alternativas para a gente ver porque elas não estão corretas. Letra B. Estabelecia um estado de bem-estar social. Não, está totalmente incorreto, né? Até porque o estado de bem-estar social ele só pode ser pensado a partir do segundo pós-guerra, né? Que é depois de 1945, que a gente está falando das leis antes de 1789, ok? Então, tá errado. Letra C. Estimulavam a participação social em conselhos, desculpa, gente, e com conselhos e conferências para ampliação de direitos. Não, totalmente errado. Essa perspectiva de participação social, ela é mais contemporânea, né? Essa leitura de criação de conselhos e conferências a partir da implementação da Seguridade Social, da universalização de direitos, enfim, então está completamente errado. Letra D. Instituíam as caixas de aposentadorias e pensões que foram copiadas pelo Brasil posteriormente. Está totalmente errado.
né? O que instituía era a legislação, né, dos seguros de Otto von Bismarck em 1883. Então, não eram as caixas de aposentadoria e pensão, eram seguros, né? Então, aqui está completamente errado, aqui está falando do Brasil, que a gente está falando leis inglesas, tá? Então, errado. Letra E. Protegiam somente mulheres e crianças, obrigando somente os homens a trabalhar. Não. Aqui era independentemente de gênero, né, e de idade. A obrigação para o trabalho aqui era de forma indiscriminada, então não era essa questão. A letra E está errada. Então a resposta correta é a letra A. Ok? Acredito que essa aqui vocês iam acertar de primeira. Vamos passar para a próxima questão. Essa aqui da banca UFV fala sobre as origens da política social. Vamos lá. Sobre as origens da política social, considere as afirmativas abaixo, atribuindo V para verdadeira e F para falso. Vamos lá. Primeiro, o surgimento das políticas sociais vincula-se ao processo capitalista da Revolução Industrial, às lutas dos trabalhadores e à intervenção do Estado na Europa Ocidental no final do século XIX. Correto, né? Então, algumas legislações inglesas, aquelas legislações que a gente falou na questão anterior, que antecederam a Revolução Industrial, a exemplo da Lei de Domicílio, Lei dos Pobres Elisabetanas, tinham como princípio estruturador a obrigação para o trabalho. Verdadeiro, né? Que era justamente o que elas faziam. Pensar, né, o trabalho como obrigação e para que os pobres tivessem acesso aos auxílios, eles precisavam se submeter aos trabalhos que eram impostos nas casas de trabalho, tá? A outra, as políticas sociais e a proteção social são formas de enfrentamento às expressões da denominada questão social e, em geral, tais respostas se constituem de forma setorializada e fragmentada. Verdade, né? Geralmente, as políticas sociais, elas aparecem assim, até porque pensar o indivíduo e trabalhar ele integralmente, né, atendendo todas as suas necessidades, não é um interesse da ordem burguesa, né? Então, essa aqui está verdadeira. Então, vamos lá para o próximo. Tem outra alternativa aqui. A questão social pode ser a questão social, preste atenção, viu? Muitas vezes vai aparecer lá no enunciado ou nas alternativas para confundir questão social com política social ou com serviço social, viu? Então, vamos lá.
A questão social, ela pode ser considerada elemento constitutivo da relação entre serviço social e realidade, mediada pelo Estado, não sendo possível estabelecer uma relação com a luta de classe. Isso aqui é completamente falso, né? Porque se a gente pensa, né, na própria questão social, ela surge, né, do conflito, né, do antagonismo entre capital e trabalho, né, e das expressões que vão surgir a partir dessa apropriação privada, né, da riqueza socialmente produzida, né, e da crescente miserabilidade e empobrecimento de quem produz essa riqueza, que é a classe trabalhadora, né, em que a concentração dos meios de produção aí nas mãos dos capitalistas. E aí, quando ela traz aqui que não é possível estabelecer a relação com a luta de classe, a gente vê que vai totalmente contra essa afirmação. Então, se as outras três estavam V, V e V, e F, qual é a resposta? É a alternativa C. Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima questão também é da Fundatec. Ela diz o seguinte: segundo Pereira, 2013, né, que é aquele livrinho da Potiara que a gente trouxe, a partir do século XIV, foram instituídas as chamadas leis dos pobres para, em tese, regular a pobreza que se acentuava por ocasião da lenta passagem da ordem feudal para a capitalista. É a partir dessa lei, datada de 1834, aqui é a nova lei dos pobres, né? Que foram instituídas algumas medidas contrárias à proteção social pública, que foram resgatadas contemporaneamente, inclusive no Brasil, né? Então, assinale a alternativa que aponta corretamente uma dessas medidas, né, adotadas nessa lei, né, para as políticas sociais. Vamos lá. Letra A. Adoção de condicionalidades e o princípio da maior elegibilidade. Olha que a casca de banana grande. Se não prestar atenção aqui, ó, cai. Lembra que a nova lei dos pobres, ela estabelecia condicionalidade, sim, mas o princípio da menor elegibilidade, porque se baseava no salário, tem que ser menor, os auxílios tinham que ser reduzidos para não estimular, né, os trabalhadores a quererem permanecer sendo beneficiados por esses auxílios e buscarem sempre vender sua força de trabalho, independentemente da forma como esse trabalho ele seria conduzido, né? Se degradante, né? Enfim. E aí aqui já está a casca de banana, né? Princípio da maior elegibilidade, de acordo com o valor monetário dos benefícios, que terá de ser menor que o pior salário.
né? Era o da menor elegibilidade, não é o maior. Por isso está errado. Letra B. Instituição dos testes de meio ou as famigeradas comprovações de pobreza para universalizar. Não era universalizar, era focalizar a ajuda privada dos não merecedores. Por isso que aqui está errada, tá? Letra B não está correta. Então, letra C. Distinção conceitual entre pobreza e indigência, né? Que era o pobre merecedor, o pobre não merecedor, e tem que também distinguir o que era o pobre do que era o indigente para poder ampliar a assistência pública nos mais pobres entre os pobres. E aí, era para ampliar ou para focalizar? Né? Era para focar, tá? Não era para ampliar. Aqui não se tinha a ideia de ampliar de forma alguma. É outra casca de banana. Vamos lá para a letra D. Ativação compulsória dos pobres capazes de trabalhar para atividades produtivas, remuneradas, geralmente providenciadas pelo próprio Estado. E aí é que a gente pode lembrar das casas de trabalho, né? Os workhouses, né? Então está correta, porque obrigava ao trabalho os pobres que eram capazes de trabalhar, né, em atividades remuneradas, que eram atividades direcionadas pelo próprio Estado a partir aqui das workhouses. Letra D está correta. Vamos ver porque que a letra E está incorreta. Adoção de medidas de controle da pobreza que estigmatizam os pobres, até aqui está correto, né? Foram e continuam sendo funcionais aos objetivos capitalistas de fortalecer a economia do trabalho e o trabalho protegido. É isso? Não é, né? Para a nova lei dos pobres, não tinha essa perspectiva de proteção do trabalho, tá? O foco aqui era na pobreza e na indigência, ok? Então, essa está incorreta. E a letra correta é a letra D, certo? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é maravilhosa para a gente refletir sobre as ideias que a gente discutiu aqui de Otto von Bismarck. Vamos lá. O enunciado, né, essa questão da Gran Rio, diz assim: a emergência de políticas sociais decorrente da luta da classe trabalhadora é demarcada pela introdução de políticas sociais orientadas pela lógica do seguro social na Alemanha a partir de 1883. No Brasil, essa lógica inspirou a Lei Eloy Chaves, que em 1923 instituiu as famosas caixas de aposentadoria e pensões, que são as CAPs,
para algumas categorias de trabalhadores, ou seja, a lógica de seguro compulsório. O sistema de seguros sociais, cujo acesso é condicionado à contribuição direta anterior, em que o valor das prestações é proporcional à contribuição efetuada e cujos recursos para o seu financiamento provêm principalmente das contribuições diretas de empregadores e empregados, é denominado modelo. Aí traz aqui as alternativas: fordista, taylorista, keynesiano, bismarckiano ou beveridiano. Qual era, o sistema de seguros sociais que foi implementado em 1883, na Alemanha, que partia da contribuição prévia de trabalhadores, que era baseada aqui no salário, e que também tinha contribuição dos empregadores. Era o modelo bismarckiano, que é a letra D. Não é o fordista, porque aqui o fordismo é um modelo, viu, gente? Não é modo, não, é modelo de produção. Modelo de produção, baseado na produção em massa para o consumo em massa, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Taylorismo é um sistema de administração que foi associado ao fordismo. Que foi associada aqui ao fordismo, que por isso que a gente chama de taylorismo, fordismo, de administração científica, que foi introduzido no modelo de produção para regular o tempo de trabalho. Keynesiano parte das ideias de Keynes de universalização. Então, não é esse aqui. Esse aqui é no contexto de welfare state. O bismarckiano que é esse sistema de seguros sociais. Beveridiano não é, porque a gente vai discutir ele um pouquinho mais adiante, porque ele é baseado nessa ideia, de Beveridge no contexto, de planejamento do estado de bem-estar, em que também se pensava na universalização dos serviços, e das políticas sociais. Por isso que é a letra D, ok? Eu acho que essa aqui vocês iam acertar de mão cheia. Certinho? Lembre, bismarckiano, von Bismarck, na Alemanha, em Beveridge é outro sujeito. Essa próxima questão é da Fundatec, e diz o seguinte: analise as assertivas abaixo, extraídas do debate de Seguridade Social nos termos de Boschetti, 2019, presente no livro Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. A primeira
alternativa diz o seguinte: as primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a constituir a Seguridade Social no século XX nasceram na Alemanha no final do século XIX, mais precisamente em 1883, durante o governo do chanceler Otto von Bismarck, da Alemanha, em resposta às greves e pressões dos trabalhadores. Essa assertiva está correta, né? Então, vamos pensar que a primeira está correta, porque foram essas primeiras iniciativas mesmo, que foi o sistema de seguros bismarckiano, né, ou de Otto von Bismarck na Alemanha, né, que instituiu a perspectiva dos seguros para determinadas categorias de trabalhadores que advinha da contribuição prévia, e aí o seu fundo vinha tanto de contribuição do trabalhador quanto dos empregados, né, e era destinado a esses contribuintes e suas famílias, ok? Então, essa aqui está correta. Segunda alternativa. No Brasil, presta atenção, os princípios do modelo bismarckiano predominam na previdência social. Correto, que é a lógica da contribuição, né, do seguro. E o dos modelos beveridiano, que é na perspectiva universal, orientam o atual sistema público de saúde, com exceção do auxílio-doença, tido como seguro-saúde e regido pelas regras da Previdência, e de assistência social, o que faz com que a Seguridade Social brasileira se situe entre o seguro e a assistência social. Tá correto, né? Então, essa aqui e essa aqui está correta, porque justamente a Seguridade Social brasileira, ela se constitui no que as autoras vão chamar de um modelo híbrido, né? Que é híbrido por quê? Porque Tido como concilia, seguro né? saúde, Porque regido pelas agrega regras da dois Previdência. tipos de modelo, bismarckiano e beveridiano. Bismarckiano, que é na perspectiva do seguro, que ele precisa dessa contribuição prévia, né? E também o modelo beveridiano, que é na perspectiva de universalização do acesso, né? Para que todos tenham acesso. E aí nós vemos isso no âmbito da saúde, com algumas exceções, como é o caso aqui do auxílio-doença, e aí essa alternativa está correta. Foi somente com a Constituição de 1967, sob o regime ditatorial militar, que as políticas de previdência, saúde e assistência social foram reorganizadas e reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro. Essa alternativa aqui, ela está errada, gente. Ela é falsa. Por quê? É com a Constituição de 1988, não é sob a ditadura militar, que nós temos aqui a instituição da Seguridade Social brasileira, em que nós temos a Previdência, a Saúde e a Assistência Social, né? Então, aqui
qual é a resposta que está correta, se nós considerarmos que a 1 e a 2 está correta? Apenas 1 e 2, né? Então é a letra C, ok? E aí, essa é a resposta correta. É a letra C, né? Então, ficar bem atentos aqui a esses detalhes, gente, ó, como anos, né? Até porque aqui nós vamos discutir mais posteriormente. No regime ditatorial, a gente tem ampliação de algumas políticas sociais, mas só se fala em seguridade social com a Constituição Federal de 1988, ok? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. É da FACET e diz o seguinte: o desenvolvimento do capitalismo e suas crises impulsionaram o surgimento das políticas sociais como respostas às desigualdades e tensões sociais. Avalie as afirmativas abaixo. Primeira, as primeiras políticas sociais surgiram no contexto da Revolução Industrial na Europa, como uma resposta às condições extremas de exploração dos trabalhadores e ao risco de revoltas sociais, sendo inicialmente restritas ao campo da caridade, da filantropia. E aí? Correto, né? As primeiras iniciativas de políticas sociais, elas eram restritas ao campo da caridade, da filantropia, e elas, de fato, elas tiveram esse impulsionamento, né, dessas lutas sociais que reivindicavam melhores condições, né, de trabalho, em virtude aqui das condições extremas de exploração, né, dos trabalhadores aqui no contexto de Revolução Industrial, ok? Então, vamos lá. Alternativa 2. O modelo de políticas sociais desenvolvidos na Alemanha de Bismarck no final do século XIX é considerado pioneiro por introduzir a Seguridade Social como uma responsabilidade do Estado. E aí, tá correto? Influenciando outros países a adotarem medidas semelhantes. E aí? Tá correto, né? Ele foi pioneiro país periférico, nesse como o Brasil sentido. surgiu, mesmo Então, vamos padrão lá. dos países centrais, com a Alternativa implementação 3. precoce de políticas O sociais voltadas para a desenvolvimento inclusão social. capitalista em países periféricos como o Brasil seguiu o mesmo, olha a casca de banana, ó, o mesmo padrão dos países centrais, com a implementação precoce de políticas sociais voltadas para a inclusão social e a proteção dos trabalhadores. Olha aqui a casca de banana. Primeiro, o Brasil ele teve uma formação social e econômica totalmente diferente daquela que foi estabelecida nos países capitalistas centrais, né? E aqui a implementação de políticas sociais não se deu de forma precoce. E o jeito de pegar ele foi correr. Até porque as iniciativas que a gente pode identificar, elas são já do início do século XX, né?
E aí, e que seguiram a mesma dinâmica, né, dos países centrais, no sentido de começar com a lógica do seguro, atendendo a categorias específicas, e depois que foi, né, se generalizando, se ampliando e se colocando para outras categorias profissionais e universalizando o acesso de outros tipos de serviço. Mas essa aqui está errada justamente porque no Brasil a gente não tem o mesmo padrão e nem foi precoce, foi, na verdade, tardio, ok? Então, a alternativa 4 diz o seguinte: as políticas sociais no contexto do desenvolvimento capitalista foram inicialmente vistas como uma contradição ao próprio sistema, pois envolviam uma redistribuição de riqueza que ameaçava a acumulação de capital. E aí? Não, né, gente? Como nós discutimos já desde o início das nossas reflexões, né, das nossas aulas anteriores, aqui as políticas sociais não foram vistas como contradição, pelo contrário, elas acabaram adquirindo aquele binômio com concessão-conquista, né? Como concessão do capital, né, da burguesia, que entrega os anéis para não perder os dedos, como conquista da classe trabalhadora as suas reivindicações, né, para acessar minimamente aí, né, auxílios, benefícios e serviços sociais. E não redistribuir a riqueza, pelo contrário, né? Que chegue a ameaçar, né, a acumulação do capital. Pelo contrário, é uma pequena redistribuição, né, mas não ameaça, né, nem fere, né, nem arrisca, né, de morte a ordem do capital. Então, essa aqui também está errada. A origem das políticas sociais, sua origem, tá? Pode ser entendida como uma tentativa do Estado capitalista de regular o conflito entre capital e trabalho, garantindo a reprodução do sistema e evitando crises de legitimidade. Está correto, né? Então, nós temos a primeira, a segunda e a quinta, que estão corretas, né? Vocês estão seguindo aqui o raciocínio. Então, qual é a alternativa que corresponde? A resposta correta é a letra B, né? E tem 1, 2 e 5 são verdadeiros. Certinho? Então, vamos para a próxima questão. É uma questão quer dizer, da a lâmpada, menino. Quer dizer que a lâmpada tem que ficar acesa do corredor, que ele disse. É só deixar a porta aberta. Vamos lá. Fresquinha, já é desse ano. É a lâmpada. Tribunal Regional Federal. Diz que era para dormir acesa, não do quarto. Acerca da política social e de seus elementos tá fechado constitutivos. No vidro, só. E de elementos constitutivos da inserção da profissão de assistente social no mundo do trabalho, julgue o item a seguir. Gente, aqui nessa, prestem muita atenção. Nessa questão, eles
Estão mesclando uma informações de estratégia de política manutenção da social dinâmica capitalista. e da profissão, tá? Como eu disse para vocês, vamos olhar aqui. O que é que diz a assertiva? O serviço Que surge social como ações fragmentadas. surge como estratégia de manutenção da dinâmica capitalista na tentativa de controle da classe trabalhadora e de profissão gestora de políticas sociais que surgem como ações fragmentadas e setorizadas para enfrentar a gênese da questão social. E aí? Tá certo ou tá errado? A profissão, olha aqui as cascas de banana, não é um serviço social que surge como estratégia de manutenção da dinâmica capitalista. Uma profissão por si só, ela não tem condições de manter uma ordem de tamanha proporção como é o capitalismo, que são as políticas sociais. Aqui está se referindo às políticas sociais, não é o serviço social. É por isso que é bem importante a gente ficar atento, né, a essas intersecções e essas articulações para a gente não escorregar nessa casca de banana. E aqui a resposta ela acaba ficando errada, né? Justamente por causa disso, né? Porque que a gente viu na tentativa de controle da classe trabalhadora, e aí fala que mais adiante, profissão gestora de políticas sociais, né? Já fala da profissão, que surge com ações fragmentadas e setorizadas, mas aqui está se referindo já à política social, então uma mescla de informações, né? Aí que para enfrentar a gênese da questão social, né? A gente acaba atuando no âmbito das políticas sociais quando a ordem burguesa está consolidada e madura, né, que é no contexto do Estado, do capitalismo monopolista, né? Quando ele acaba intervindo na manifestação nas manifestações da questão social de forma mais organizada e sistemática pelas políticas sociais. Então, essa alternativa aqui, ela está errada, ok? Então, fiquem muito atentos, porque isso aqui acaba nos levando, nos induzindo a errar a resposta, né? E geralmente provas de concurso assim, quando você erra uma questão, você anula duas corretas, né? Então, atenção. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Fundação Carlos Chagas, do Tribunal Regional de Trabalho do RJ. Vamos lá. Existe uma relação direta entre a participação popular que busca incidir nos rumos do Estado e a interferir nas correlações de forças que o atravessam e as resistências e insurgências que qualificam e potencializam. Aí vamos dizer que essa correlação de força aqui, né, que é da participação popular, que vão atravessar e potencializar o quê no âmbito do Estado? Vamos ver. Letra A é a burguesia? Não, né? É errado. Letra B
é a cidadania? Me parece correto, né? Letra C, conservadorismo, que está falando de participação popular, de correlação de força. Então, a gente tem que atentar para esses elementos. Não é conservadorismo, está errado. Também não é neoliberalismo e nem patrimonialismo. É cidadania, porque fala em qualificar e potencializar a cidadania que, em decorrência da participação social, que incide em como o Estado, né, ele vai interferir nas correlações de força que atravessa, como diz a questão, e resistências e insurgências aqui no bojo da sociedade burguesa, ok? Então, é cidadania, ok? Vamos potencializar e qualificar. Vamos para a próxima questão. Da CETRAD, diz o seguinte: considerando a história da política social, assinale as afirmativas a seguir e marque V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. As primeiras iniciativas de benefícios previdenciários que vieram a constituir a Seguridade Social no século XX nasceram na Alemanha, no final do século XIX, mais precisamente em 1883, durante o governo do chanceler Otto von Bismarck, em resposta às greves e pressões dos trabalhadores. E aí, tá correto? Tá correto, né? Porque essas são as primeiras iniciativas que vão surgir, né? Que são de benefícios, que é o do seguro, dos sistemas de seguro do Otto von Bismarck na Alemanha em 1883, né? Que é em resposta a greves e pressões dos trabalhadores. Lembra muito aquela questão anterior que a gente discutiu. Então, é importante se atentar para essas informações, porque elas vão aparecer em várias outras questões, tá? Sobre o sistema de seguros bismarckiano. A alternativa 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1942, é formulado na Inglaterra o Plano Beveridge, que apresenta críticas ao modelo bismarckiano vigente até então, né? E propõe a instituição do welfare state. Tá correto? O plano beveridiano, o plano de Beveridge, ele traz críticas ao modelo de seguros, né, do Bismarck, e propõe a instituição também do welfare state com a universalização do acesso, né, de políticas sociais. Vamos lá. Alternativa 3. Enquanto os benefícios assegurados pelo modelo bismarckiano se destinam a manter a renda dos trabalhadores em momentos de risco social decorrentes da ausência de trabalho, o modelo beveridiano tem como principal objetivo a luta contra a pobreza. E aí? O que vocês acham que está
correto? Então, porque aqui o combate à pobreza aparece na perspectiva universal também, é verdadeiro. Na próxima alternativa diz o seguinte: no sistema bismarckiano, os direitos têm caráter universal. Preste atenção na casca de banana, não é no bismarckiano, Beveridiano. é no beveridiano. Beveridiano, tá? Que é a lógica do seguro, do Bismarck, destinado a todos os cidadãos incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a todos em condições de necessidade. Então, aqui a resposta está incorreta. É uma pegadinha, tá? Ó. Casca de banana para vocês escorregarem. Por isso que é importante saber a diferença entre modelo bismarckiano e modelo beveridiano, tá? Bismarckiano, lógica do seguro, beveridiano, caráter universal, ok? Então, a resposta é a letra. Se ficou VVVF, então é a letra E. E aí? Certinho, gente? Então, vamos para a próxima questão, que é da César Rio. Né? Olha aí como é que essas questões elas vão aparecer, né? Em cada uma dessas bancas. Prestem atenção. O conceito de Seguridade Social brasileiro, olha aqui, tá fazendo uma articulação com o brasileiro, presente na Constituição Federal de 1988, é de inspiração beveridiana, ou seja, é pautado no modelo inglês, não no alemão de Bismarck. O beveridiano é inglês. A inspiração bismarckiana, que é o modelo alemão de seguro, né, que prevê contribuição, está presente dentre as citadas abaixo, especialmente nas políticas de... Aí as alternativas de saúde, não, né? Porque a saúde ela é universal. Assistência social, também não, porque é para quem dela necessitar. Previdência social, apenas, sim, porque é a lógica do seguro. Então, a inspiração bismarckiana está na previdência, né? Vamos ver a outra. Saúde e assistência, não, está errado. Letra E, assistência social e previdência, não, só na previdência. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Então, por isso que se fala que a Seguridade Social brasileira ela se constitui a partir de um híbrido, né, que é da junção da inspiração bismarckiana e beveridiana, mas a bismarckiana ela prevalece aqui, ó, na previdência, né, e sua lógica contributiva, né? Não quer como ateu? E aí, nas demais, como na saúde universal e assistência para quem dela necessitar. Não tem a necessidade prévia de contribuição, como na Previdência. Ok?
Vamos para a próxima questão. Tá, então a gente encerra aqui.